vamos resolver mais uma questão. Pessoal, tá com já escrito esse vermelhinho aqui, foi que eu estava gravando, mas não estava com o som ligado. Eu tive que recomeçar. Então a questão fala o seguinte, a questão 60 fala o seguinte, uma carga positiva Q, né, distribui-se uniformemente ao longo de um anel fixo, num condutor de centro C. O centro está aqui C. No ponto P, sobre o eixo do anel, abandona-se em repouso uma partícula com carga elétrica Q, né? E aí vocês já vão ver aqui que tem um sinalzinho aqui negativo, daqui a pouco eu explico, conforme ilustrado na figura abaixo. Sabe-se que depois de um certo tempo, essa partícula passa pelo centro C, o centro C está aqui, considerando apenas as interações elétricas entre as cargas Qzão e Qzinho, pode-se afirmar que, então, a gente não tem a força peso aqui, a gente tem só, né, considerando as interações elétricas aqui. Então, o que a gente pode pensar, o que a gente já começa aqui, o problema nos dá, né? Essa partícula passa pelo centro C do anel. Então, se ela passa pelo centro C, ela é negativa, essa partícula vai ser negativa. Por que ela é negativa? Porque se fosse positiva, ela não ia descer, ela ia subir. Como ela desce aqui, ó, considerando apenas as interações elétricas, então, obviamente, isso aqui, essa carga aqui é negativa. Então, vamos começar aqui analisando as questões, as respostas, e vamos ver o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui um pouquinho para cima, para a gente entender. Então, à medida que a partícula se desloca em direção ao centro C do anel, a energia potencial elétrica das cargas Qzão e Qzinho é igual à energia potencial do início do movimento. Então ele está dizendo, e aqui só para a gente lembrar, a distância que a gente considera entre as cargas, né, é essa aqui, ó, D. Então, a gente tem aqui. Então, veja, o D vai variando, né? O D vai variando. Aqui vai ser um D, aqui vai ser... Até quando chegar aqui, a distância vai ser o quê? Vai ser R. Tá bom? Então, a fórmula de energia potencial é essa aqui, K0, Qzão, Qzinho, dividido por D. Então, se o D está variando, nunca, né, a energia potencial elétrica do início vai ser igual a de quando ela estiver no centro, né? Então, isso aqui a gente já matou. Agora aqui a questão, a letra C, ela tem uma pegadinha. À medida que a partícula se desloca em direção ao centro C do anel, a energia potencial elétrica das cargas aumenta. E se a gente for só analisar a fórmula, aqui o que a gente percebe? A gente percebe que o D, né, à medida que o D diminui, e é exatamente o que está acontecendo, a minha energia potencial elétrica, o que acontece com ela? Ela aumenta. Então, se a gente fosse analisar assim de cara, a gente marcaria essa aqui, né? Porém, quando a gente está fazendo aqui a energia potencial elétrica, quando a gente for jogar o valor quando a gente for jogar as cargas, a gente tem que considerar o sinal. Então, aqui, ó, eu tenho que o Qzão é positivo e o Qzinho é o quê? É negativo, né? Quando eu faço essa conta dividido por D, nesse caso, a energia elétrica, à medida que se desloca em direção ao centro do anel, tá? A gente percebe o seguinte, ó, que menos, né, fazendo a conta ali, eu vou ter K0, Qzão, Qzinho, dividido por D. Então, realmente, ela está se aproximando do centro, o D está diminuindo. Só que, nesse caso, né, nesse caso aqui, quando o D está diminuindo, por ela ser negativa, o que está acontecendo com essa divisão? Na verdade, ela está diminuindo, porque ela esse número aqui vai, conforme esse número vai aumentando, lembra que ela é negativa, esse número vai aumentando, na verdade, isso tudo está diminuindo. Então, quando eu faço essa divisão, por exemplo, eu fiz a divisão com D, né? Aí vai dar 10. Um exemplo aqui, né? Deu 10. Aí, quando eu diminuo isso aqui, a próxima
o próximo valor de D for menor, que é o que está acontecendo quando ela está descendo, só que é menos 10, certo? Porque quando eu faço a divisão aqui por D, se eu encontro 10, eu tenho aqui que é negativo. Quando eu diminuo o D, quando eu estou diminuindo esse D, esse valor aqui, né, o número está aumentando. Então, se eu diminuir aqui, vamos supor que o próximo deu 50. 50 menos. O que está acontecendo aqui, na verdade? Ele está diminuindo, tá? Então, essa aqui também está errada. Quando a gente fala de equilíbrio estável, a gente imagina o seguinte, ó. Tem até um livro que fala que o equilíbrio instável, né, é como uma bola de gude em cima de uma bola de... Como se desse para equilibrar, né? Uma bola de gude em cima de uma bola de sinuca ou de boliche, né? Então, uma bola de gude em cima de uma bola de sinuca ou de boliche. Mas é o seguinte, o instável é quando a gente dá... Se eu der aplicar um toquezinho aqui, o que vai acontecer com essa bolinha aqui? Ela vai embora e ela não consegue mais voltar. Então, esse é um instável. Quando eu estou falando de estável, quando eu dou um toquezinho para lá, ela vai e volta, até voltar para cá de novo. E quando eu coloco a minha carga aqui, né, lembrando que ela é negativa. Quando eu coloco a minha carga aqui, lembrando que ela é negativa, né, se eu der um toquezinho para lá, o que vai acontecer? Ela vai, depois vai voltar. A atração dela, lembrando que elas são cargas de sinais opostos, se atrai, então se eu der um toquezinho para lá, vai e volta. Se eu der para baixo, vai e volta. Se ela fosse positiva e colocasse uma carga aqui, conseguisse colocar ela aqui em equilíbrio e desse um toquezinho, ela ia embora e não voltaria mais. Tá? Então, com isso a gente conclui que o equilíbrio, né, quando a partícula estiver no centro do anel, ela experimentará um equilíbrio estável. Por quê? Ela vai estar paradinha aqui, sinal negativo, deu um toquezinho para lá, ela vai e volta. Deu um toquezinho para baixo, ela vai e volta. A própria força elétrica, né, vai atrair ela de novo para o centro do anel. É importante vocês pegarem no livro aí, no Tópicos da Física, eu sugiro sempre que para você estudar para a AFA, é interessante pegar pegar o livro Tópicos da Física, tá? Para você entender essa geratriz aqui, né? Por que é a distância e não é essa distância aqui do centro, né? Na verdade, a gente considera essa distância aqui, de uma carga para outra. Se você for pensar bem direitinho, você olhando, você já entende. E aqui, quando a carga chega no centro, a distância agora entre a carga e a R. Então, ela vai variando conforme ela vai se aproximando do centro do anel. Espero que todos tenham entendido. Até a próxima. Obrigado.